Bom dia para vocês, vamos lá começar, dar início à nossa segunda-feira. Como vocês passaram o final de semana? Foi tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, que bom. Olha, eu quero que vocês peguem a ficha de vocês, a ficha, certo? A ficha na página 43, vamos lá. Peguem a ficha na página 43, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo que é o que? Pesquisa, certo? Para a gente finalizar esse conteúdo e na próxima aula a gente já começar com um novo conteúdo. Então, nessa página 43, que vocês já irão colocar o nome completo e a data, nós temos, primeiro, a professora do terceiro ano A fez uma campanha para coletar brinquedos que seriam distribuídos na comunidade do bairro onde seus alunos moram. No gráfico de linhas abaixo, está representada a quantidade de brinquedos que a turma coletou a cada mês. Então, lembro que eu sempre venho falando a vocês sobre pesquisa, tudo correto, tudo é feito com muita calma, pensado antes, não é de qualquer forma, né? Então, essa turma do terceiro ano fez essa campanha para coletar brinquedos. E eles registraram isso no gráfico. Quando precisamos representar dados que variam com o tempo, geralmente utilizamos o gráfico de linhas. Por quê? Porque nós utilizamos gráficos de linha? Porque pode ser que hoje tenham mais pessoas, pode ser que amanhã tenham menos. Isso acontece muito quando geralmente voto, eleição, né? Hoje a eleição, esse candidato está com tantos votos. Aí eles fazem novamente a pesquisa. O outro dia o candidato, né, o nível já baixou. Então, e assim por diante. Por isso que quando é uma pesquisa assim, eles utilizam esses gráficos. Na imagem abaixo, a professora explica como ler os dados do gráfico. Olhem lá, professora. A professora explica como ler esses dados. Vamos lá, vamos ver o que a professora está falando. Acompanha aí. Primeiro, localizamos o mês e conferimos a quantidade coletada naquele período. As setas estão indicando que foram coletados 5 brinquedos no mês de abril. Então, aí abaixo tem assim, em março, nesse gráfico aí, em março, foram quantos em março? Foram 3. Em abril, quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Em maio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em junho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em julho, 2. E em agosto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, geralmente os gráficos que são dessas pesquisas, eles geralmente são assim, porque eles variam, né? Uma hora pode estar lá em cima, outra hora pode estar lá embaixo, aí você pode apagar e pode construir novamente o gráfico e ver a quantidade correta, certo? Nessa letra A, temos preencha a tabela com os dados apresentados no gráfico. Então, no mês de março, de acordo com a nossa tabela, que eu acabei de contar com vocês, os quadradinhos, no mês de março foram quantos? Lembram quantos foram? Já vocês voltarem lá, certo? No mês de março foram 3. Aí vocês colocam o número 3. No mês de abril foram quantos? Mês de abril foram 5. Aí vocês colocam o número 5. Agora eu quero saber qual foi o mês que tiveram 10. A quantidade de brinquedos foram 10. Qual foi o mês? Voltem lá. Qual foi o mês que a quantidade de brinquedos foram 10?
Foi o mês de maio. Qual foi o mês que a quantidade de brinquedos foram 15? Junho. Isso. Qual foi o mês que a quantidade de brinquedos foram 2? Isso. Foi julho. E em agosto, foram quantos brinquedos em agosto? Quantos? Isso. 13 brinquedos em agosto. Isso de acordo com o que vocês pesquisaram agora há pouco, né? Olhem só. Letra B. Agora responda as perguntas. Em que mês foram coletados mais brinquedos? Teve um mês em que foram coletados mais brinquedos. Eu vou apagar aqui, tá certo? Vocês já fizeram, né? E nós vamos para a próximo número. Vamos lá. Em que mês foram coletados mais brinquedos? Qual foi o mês? Se vocês observarem aí, né, sem voltar para a página, já tem a resposta. Qual foi o mês que foram coletados mais brinquedos? O mês de junho. Isso. Vocês vão colocar aí. Junho. Certo? Próxima pergunta. Eita, que ele vai. Peraí, deixa eu voltar. Em que mês foram coletados? Vou colocar no local certo. Junho aqui. Mais brinquedos foi em junho. Em que mês foram coletados menos brinquedos? Olhando lá para o de vocês que acabamos de fazer. Qual foi? Julho. Isso mesmo, julho. Agora, quantos brinquedos foram coletados em agosto? Agosto foram coletados alguns brinquedos. Quantos brinquedos? Lá nós acabamos de fazer, né? 13. Vamos colocar uma resposta mais completa, né? Foram coletados 13 brinquedos. Foram coletados 13 brinquedos. Yara? Em que mês foram coletados 10 brinquedos? Olhando aí, né, gente? Só aí vocês voltarem aí um pouquinho, dá pra olhar, dá pra observar. Em que mês foram coletados 10 brinquedos? Qual foi o mês? O mês de maio. O mês de maio. Então, vocês viram, né? Vocês fazem a pesquisa e aí vocês registram tudo direitinho e aí colocam com essas colunas aí, né? Geralmente, como eu falei a vocês, pesquisa de votos é que eles colocam nessas tabelas, nesses gráficos, e depois você só dá a resposta, né? Depois você só faz o quê? Responder e deixa tudo organizado. Aí, tia, mas se mudar, né? Vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer a mesma pergunta para as mesmas pessoas. E se mudou? Justamente por esse motivo que tem esse gráfico aqui. Porque se mudou, você vai ou fazer novamente esse gráfico, né? Refazer. Ou então, se você não pintou com lápis de cor, você vai apagar e ver a quantidade que ficou em cada um desse quadrinho. Deu para entender, gente, esse conteúdo? Tia, mas será que eu vou precisar mais na frente estudar isso? E a gente não sabe, né? E aí, se vocês forem precisar? E se vocês quiserem registrar alguma coisa? Se vocês
vai que vocês pensem mais tarde, vocês estão grandes, e aí vocês queiram registrar algumas coisas como na escola, né? Ah, quantas pessoas, eu terminei de estudar aqui na escola, no PR Freitas, e eu quero ir para Aracaju. Quantas pessoas querem fazer esse curso? Ah, tia, eu quero fazer uma pesquisa agora. Eu quero ser médica, então eu vou começar a perguntar aos meus colegas quantos querem ser médico. Aí já é uma pesquisa, gente. Aí vocês já podem montar um gráficozinho. Então, tantas meninas querem ser médicas, tantos meninos querem ser médicos. A turma terceiro ano A votou mais nessa quantidade, não quer ser médico, quer ser veterinário. Outros querem ser dentistas. Então, isso aí é uma pesquisa, é uma forma de vocês realizarem um gráfico. Isso é importante sim. Nas lojas, todas as lojas têm esse gráfico, né? A quantidade de vendas. Pode ter certeza que a mãe de vocês em casa, alguém que tem a loja, sabe como é que funcionam esses gráficos, né? Eles têm no computador. Esse mês eu vendi tanto, mais isso, até mesmo para eles saberem o que está vendendo mais, o que está vendendo menos. No mês de abril eu vendi essa quantidade de produtos. Mês de maio, ninguém procurou esse produto, então a pessoa já vai comprar menos aquele produto. E mês de junho esse produto vendeu mais, a pessoa já vai pensar em comprar mais. Então isso é importante sim, gente, certo? Todos os conteúdos são importantes. Alguns vocês não veem com tanta, não vê sempre, né? Não vai ver sempre. Mas que é importante, para que vocês aprendam e futuramente vocês precisam, tá certo? Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Já, certo?